Olá, graça e paz. Eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para mais um estudo semanal de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 5 de julho, estaremos estudando a lição de número 19, que tem como título Uma Igreja que Concilia. Nosso texto bíblico básico será Atos 15, de 1 até 29. Vamos orar? Senhor Deus, Deus Santo, Deus digno de ser louvado e exaltado, na Tua presença nós estamos para Te bendizer, Te glorificar em todo o tempo. Pai, estamos vivendo momentos difíceis com esta pandemia. Pedimos ao Senhor que continue a nos proteger, a nos livrar, Senhor Deus, de todo mal, a guiar, Senhor Deus, os nossos passos. Também, Senhor Deus, pedimos, intercedemos pelo nosso país, que está passando por essa situação difícil politicamente, e pedimos que o Senhor intervenha para que, Senhor Deus, algo de muito bom possa estar acontecendo. Também diante de Ti, Senhor, colocamos esta lição que teremos agora, que o Senhor haja a partir, Senhor Deus, dos ensinamentos que foram dados a partir dos Teus filhos no passado e que hoje nós estamos aqui reforçando. Fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leamos a palavra então. Atos 15, de 1 a 29. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e eles lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos,
tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé até Antioquia, a saber, Judas, chamado de Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circundar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, estes homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Este é o texto, que nós lemos de Atos 15, e eu queria te perguntar, meu irmão, minha irmã, como que a igreja primitiva nos inspira a resolvermos nossas questões na comunidade de fé, na denominação, na nossa denominação. Como que a Bíblia faz isso com a gente? O que aquela igreja tem a nos transmitir? Bem, para quem viu, o vídeo que eu coloquei lá no grupo de WhatsApp, o videozinho se chama A Ponte e mostra aqueles dois animais ali numa contenda, porque os dois foram e se chocaram e não tinha como passar. E logo em seguida vieram outros dois animais que ainda dificultou um pouco mais a situação. De repente, esses dois aqui não conseguiram entrar em acordo, caíram, vocês viram, E quando os outros dois animais conseguiram entrar em acordo, um ajudou o outro e entraram, em comum acordo e foi tudo resolvido entre eles, conseguiram atravessar a ponte. Bem, conciliar tem a ver com conseguir acordo entre as pessoas. E isso, para todo mundo, é algo muito difícil, com relação aos políticos, à religião. Entrar em acordo geralmente é muito difícil. A dificuldade de conciliação de ideias e de posições demonstra como que o ser humano é frágil, para se abrir, para conversar, para dialogar com o outro, para se dispor e também para encontrar pontos comuns, onde haja uma harmonia para conviver e para trabalhar. Por tudo isso, a conciliação torna-se fundamental e a humanidade não pode abrir mão desse precioso exercício de conciliação, desse diálogo, desse entrar em acordo. Desde a fundação da igreja primitiva, houve essa necessidade de conciliação e isso se fez presente num momento que foi fundamental para o anúncio do evangelho e principalmente para a expansão do reino de Deus. E aí nós vamos ver como que isso foi acontecendo, Nós temos como fundamento bíblico que Atos 15 é o episódio central falando da vida da igreja primitiva. Importante que se você ler lá em Atos 1, a descida do Espírito Santo, depois eles tinham tudo em comum, compartilhavam todas as coisas, você vai vendo como que a igreja primitiva foi se formando. E exatamente nessa metade do texto, a gente consegue ver um episódio de concílio, acontecendo. Houve uma questão, que nós vamos comentar agora, e aí houve esse concílio. Esse texto vai relatar, essa reunião, o texto que nós lemos vai relatar essa reunião entre os primeiros líderes cristãos que tinham o objetivo de discutir a questão que havia surgido lá
e as implicações daquela questão acerca do tema que era sempre mais evidente, que era a salvação em Jesus Cristo. Conciliar essa questão foi fundamental para a expansão do Evangelho. A polêmica que foi discutida ao longo do capítulo 15 de Atos surgiu bem longe de Jerusalém. Foi lá na cidade de Antioquia. Essa cidade se tornara um importante centro estratégico e missionário para a igreja primitiva. Da comunidade instalada nesta cidade, saiu a primeira iniciativa missionária para fora das fronteiras judaicas. E aí, deu esse grande problema, né? Os primeiros cristãos e cristãs se viam como judeus que estavam vivendo uma renovação da sua fé. Não se intitulavam como cristãos e permaneceram fiéis às suas tradições, aos seus costumes e às suas leis, lógico, né? Porém, sob a luz do Espírito Santo. Lá no capítulo 3 de Atos, narra a experiência de Pedro e João, que embora estivessem cheios do Espírito Santo, eles vão no templo, né, para orar e sempre na hora nona, às 3 da tarde, como já era de costume deles. Aos poucos, mas não sem conflito, o movimento de Jesus foi se consolidando, tomando forma e se separando do judaísmo, até que se tornasse autônomo. Um dos grandes responsáveis por essa consolidação foi Saulo de Tarso, né, que nós sabemos da história, que se converteu e se tornou Paulo. Este se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. Ele aparece em Atos 8 e no contexto em que estava havendo a situação da morte do Estevão. Depois, em Atos 9, enquanto Paulo caminhava em direção a Damasco para perseguir, né, os cristãos, foi encontrado pelo grande mestre. Então, naquele momento, o perseguidor, ele se torna o perseguido por causa do nome de Jesus. Depois de alguns anos, diante de constantes perseguições nas proximidades de Jerusalém, diversas pessoas foram dispersas pelas regiões fronteiriças de Israel. Então, o evangelho estava sendo espalhado, né? E as pessoas estavam dispersas. Muitas delas encontraram abrigo na Síria, especialmente em Antioquia, né? Como nós comentamos agora há pouco. Lá, com grande fé e com muita alegria, anunciavam Jesus a todas as pessoas, sem distinção. Em virtude disso, muitos creram na pregação e se converteram ao Senhor. Nascia assim a igreja em Antioquia. Ali, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então não eram mais os judeus, mas sim os cristãos. Os discípulos amaram. Diante dessa situação, a igreja de Jerusalém enviou um discípulo para cuidar dessa nova comunidade, Barnabé. Com o crescimento da comunidade, ele foi até a cidade de Tarso buscar Paulo para ser o seu ajudante numa parceria missionária. Olha como é que a Bíblia ensina, né? Não vai sozinho não, leve um parceiro nesta obra missionária. Antioquia, em pouco tempo, né, um ano, se torna uma igreja forte, uma igreja saudável e, por isso, uma igreja missionária. Debaixo do mover do Espírito, enviaram Paulo e Barnabé ao mundo greco-romano para poderem anunciar essas boas novas. Essa primeira empreitada missionária seria um marco na vida da igreja. Antioquia era uma cidade lá da Síria, que é o território norte de Israel e faz fronteira com a região da Ásia Menor, que a gente chama hoje, né, de Turquia, e funcionava como uma espécie de ponte entre o mundo judaico e o mundo gentílico, que a gente chama, né, os estrangeiros. Por isso, a comunidade ali formada pela pregação do evangelho tinha grande número de pessoas gregas, estrangeiras, e também tinha judeus de fala grega, que eram os considerados impuros pela tradição. O que permitiu à igreja de Antioquia romper com os limites do judaísmo. Muitas dessas pessoas que agora já tinham convertido ao evangelho de Jesus não tinham as tradições do judaísmo.
o que era, aos olhos dos judeus convertidos, um enorme problema. E por isso, alguns destes judeus foram até Antioquia e começaram a pregar a circuncisão como um elemento essencial para a salvação. Vejam bem, a circuncisão, naquele momento ali, era essencial para os judeus como parte da salvação em Jesus Cristo. Essa atitude trouxe uma grande polêmica naquela comunidade. E Paulo e Barnabé resistiram firme a isso que eles estavam falando. Em virtude deste grande problema, Paulo e Barnabé e também alguns outros da comunidade se deslocaram até Jerusalém para discutir esta questão com os apóstolos e com os presbíteros. E lá, de frente a esse grande debate, eles examinaram a questão e chegaram a um parecer que contemplava as preocupações das duas partes. Olha bem como foi o diálogo. Eles contemplaram tudo, né? E chegaram a uma conclusão. Por causa da missão de Cristo, cristãos judeus não deveriam exigir que os cristãos gentios fossem circuncidados. Por causa da missão de Cristo, cristãos gentios iriam respeitar a precaução dos cristãos judeus em relação a alguns temas, como está lá na Bíblia da Reforma, né? E diante do resultado, a igreja de Antioquia ficou alegre toda a vida. Essa decisão conciliar, né, essa decisão dialogada, ela foi decisiva para o crescimento e para a expansão do evangelho pelo mundo afora. Essa reunião pode ser considerada a primeira assembleia ou o primeiro concílio da igreja primitiva. Temos como palavra que ilumina, ou seja, trazendo para os nossos dias. O modelo conciliar, no qual as decisões são tomadas pelos membros, ele funciona ainda hoje em diversas igrejas, né? E a nossa, Igreja Metodista, é uma delas. Neste caso, é preciso ter a mesma sabedoria que percebemos neste episódio que foi relatado lá na igreja primitiva, no livro de Atos. Uma igreja conciliar, ela se reúne periodicamente para dialogar sobre a sua vida e sobre a missão. Diversas questões doutrinárias, missionárias e estratégicas surgem constantemente e isso exige esse grande exercício que é muito desafiador, um concílio. Por isso, a partir da experiência registrada lá em Atos, nós vamos destacar algumas lições, né, que são importantes para a vivência de uma igreja que é conciliar, uma igreja que dialoga. Primeiro, discutir nos espaços adequados. Gente, se vai ter um concílio, que seja num local correto. Olha o que acontece. Diante da controvérsia, a liderança local foi até Jerusalém procurar os apóstolos e os presbíteros, porque era o espaço e o grupo que podia resolver essa questão. Corremos um grande risco de não conciliarmos questões difíceis quando não temos a sabedoria de fazer isso em local adequado. Discutimos fora de hora, fora de lugar, com pessoas que não são revestidas da autoridade para resolver uma questão que é polêmica. E isso só piora a situação, gerando mais polêmica. E ainda que seja inegável que a igreja, como instituição, tem os seus limites e fragilidades, nós precisamos recorrer aos espaços adequados para isso. Conversinhas paralelas pelo corredor da igreja, divulgação de notícias falsas, olha aí as fake news, né? Dentro da igreja também acontece as fake news, que horror. Ou de algumas informações, seja a gente falando, ou até mesmo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, isso não produz o diálogo que é necessário, que é almejado dentro de uma comunidade de fé. Por outro lado, a falta de abertura para o diálogo faz com que as pessoas acabem gritando em espaços inadequados. E, sobre isso, é preciso ter muito cuidado. Segunda coisa para conciliar é ter a disposição para dialogar. Dialogar é cada vez mais raro, né? Como eu falei no início. Se é sobre religião, sobre política, é muito complicado. Mas o diálogo é mais do que uma fala entre duas pessoas. Ele pressupõe uma escuta sincera,
uma acolhida daquilo que você está ouvindo, que você está recebendo. Às vezes, quando falam conosco, nós não prestamos atenção. Apenas estamos esperando a pessoa se calar para nós podermos falar a verdade, né, entre aspas aí, que é a nossa, que a gente coloca a nossa ideia sem nem estar ouvindo o que o outro está falando muitas vezes. Na narrativa que nós estamos estudando, Atos 15, vemos que Paulo e Barnabé relataram tudo o que Deus fizera com eles. Logo em seguida, Pedro testemunhou favoravelmente a Paulo, relatando a sua experiência lá na casa de Cornélio, que era um não cristão, um gentio. A partir dos depoimentos que foram feitos, Tiago foi lá e fez um juízo ainda melhor daquela situação. O grande desafio dos tempos de hoje é ouvir, como diz Tiago mesmo, né? Ouvir. Por isso, conciliar só é possível se nós tivermos disposição para um diálogo saudável e respeitoso. Para ouvir não apenas um lado da história, mas todos que existirem com igual cuidado e respeito. Outro ponto, saber discernir entre o essencial e o não essencial. As igrejas correm um grande risco com relação à fé quando a gente perde, né, a capacidade de discernir entre as coisas que são essenciais e aquelas que não são essenciais. Nesse texto que nós destacamos, o Tiago ele fala que a circuncisão não é o elemento central para a salvação em Jesus Cristo. Olha esse detalhe. A circuncisão não é elemento essencial para a salvação. Entende-se isso? Que a circuncisão é uma marca cultural, né, do povo e ela não faz parte da mensagem do Evangelho de Cristo. É apenas algo cultural. Ainda hoje, nem sempre sabemos dizer o que é essencial para a nossa fé. E temos muitas vezes dificuldade em diferenciar a nossa cultura, os nossos gostos, né, pessoais, as tradições familiares que trazemos e os locais do que é o Evangelho. Por não sabermos fazer essa importante distinção, às vezes nós brigamos por elementos que nem são essenciais e, lamentavelmente, estamos abrindo mão das coisas essenciais da nossa fé, dentre estas, a unidade, que é o tema, né, do nosso biênio. Discípulos e discípulas em missão vivem em unidade. Esta limitação é causa constante de contendas e discussões, e isso gera divisões para a própria comunidade. Por isso, à luz deste texto que nós estudamos agora, vale relembrar um dos lemas do nosso movimento wesleyano, uma frase que não é de Wesley, mas que ele tomou para o movimento metodista. No essencial, temos que ter unidade. No não essencial, temos que ter liberdade. Mas em tudo, temos que ter o amor. E isto é a essência da igreja. No essencial, aquilo que nos une, que é Jesus Cristo, seja Ele o centro. No não essencial, que tenhamos esta liberdade, mas que em tudo que fizermos, haja amor. Bem, e o que você pode concluir então, irmão, irmã? O que é uma igreja que consegue conciliar, dialogar? Bem, é muito necessário que a gente tenha esses momentos de diálogo na igreja. É uma tarefa que, para os cristãos e cristãs, é assim, urgente. E certamente não é fácil vivermos em unidade e diversas questões são muito controversas e elas vão surgir dentro da nossa igreja, dentro das igrejas. Este não é o problema. Surgir questões não é o problema. O grande segredo que esse texto nos ensina é a bela ação de conciliar, acordar, né, de dialogar, de resolver as dificuldades, resolver as diferenças com diálogo, com respeito, com amor e sempre no temor do Senhor. O autoritarismo e a decisão monocrática, né, um só,
Eles podem ser soluções rápidas, mas nunca serão as melhores soluções. Com a ajuda de Deus, nós podemos ser instrumentos nas mãos dele para unir a igreja quando surgirem diante de nós situações conflituosas. Se disponha a isto, se disponha a dialogar e Deus continuará a te usar. Fica aqui os textos para você ler durante a semana e também eles vão estar na descrição do nosso vídeo. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, estamos aqui, Pai, gratos por Tua orientação que nos foi dada através, Senhor Deus dos tempos. Os Teus filhos, os Teus discípulos e discípulas passaram para nós esses ensinamentos de uma igreja que é conciliar, uma igreja que dialoga, que dá importância, Pai, a este momento. Muito obrigada, meu Deus, porque no essencial, que é a unidade, nós estamos, Senhor Deus, caminhando juntos. Continua a agir em nós, Pai, principalmente produzindo em nosso coração o amor, que é, Senhor Deus, aquele dom que vem do Senhor. Fica conosco, dá-nos uma semana de paz. Nós te louvamos no nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Amém. Tchau, amada igreja, a graça e a paz de Jesus Cristo.